Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudo Oração. Estamos aqui, neste momento, finalizando o dia, finalizando a nossa semana de trabalho, com muita alegria por termos cumprido todas as etapas, dia a dia, cada minuto vivido, os aprendizados que tivemos, as ações. Então, é muito importante a gente fechar esse mini ciclo, né, com a consciência em paz de que fizemos o nosso melhor essa semana. Isso é muito bom. Enquanto estamos assistindo, vamos sempre mantendo o pensamento em pura conexão com amor, com alegria, com a gratidão, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, os nossos queridos anjos da guarda, sempre nos dando a sustentação necessária para fazermos o melhor, para nos reestruturarmos, nos fortalecermos. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui no chat, né? Estou vendo aqui, Dona Norma, boa noite. Dona Vera, muito boa noite. Josefina, boa noite. Suzana, muito boa noite. Está na fazenda, né, Suzana? Em Uberaba City, coisa boa. Dona Solange, boa noite. Seu Antônio, boa noite. Seu Paulo. Osanira, boa noite. Todos sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela presença, por estarem sempre presentes, nos auxiliando, porque quando vocês estão aqui presentes, a gente sente uma sustentação, é como se a gente estivesse cercado de pessoas que estão nos dando um apoio, e isso nos ajuda muito. Bom, nós vamos dar início ao nosso estudo. Hoje estudaremos o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A coleção Fonte Viva sempre tem a citação de um versículo do Novo Testamento e depois os comentários de Emmanuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 154. Ninguém vive para si. A passagem evangélica está em Romanos, capítulo 14, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si. Paulo de Tarso. Vamos ouvir os comentários de Emmanuel. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui as tuas obras, através das intenções, palavras e atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo, e faze o bem que puderes ainda hoje,
Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Essa lição aqui é muito bonita, né? É muito importante nós nos atentarmos que aqui Emmanuel deixa muito bem claro o livre-arbítrio. Que você sempre vive para o outro, com o outro. E quem é esse outro vai depender das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas ações. Pode ser um outro que te leve para a luz ou o outro que vai com você te acompanhando nas sombras, né? E é interessante ele dizer isso, porque aí nós temos que trazer sempre o nosso racional. Uma avaliação nossa é muito importante para percebermos para onde estamos indo. Quem aqui já dormiu em ônibus? É uma situação muito ruim, né? Você pega um coletivo, um ônibus coletivo, né? Vai de um bairro para o outro e de repente você dorme, passou do ponto, você olha e não sabe nem onde é que você está. E essa sensação de estar perdido é muito ruim. E você tem que ter opção ali. Ou você vai fazer o circuito completo do ônibus, ou você vai descer e tem que saber para onde é que você vai, né? Então, a gente estar perdido no nosso mundo é muito difícil. Perdido no mundo que nos cerca, muito difícil. Então, nós temos que ter consciência, uma constante consciência de quem somos, onde estamos, para onde vamos, quais os nossos objetivos. Eu achei essa lição muito bonita, o exemplo que Emmanuel traz. A árvore, tudo que ela produz, até mesmo a semente, não é para matar uma única fome. Porque de uma árvore você mata a fome de muitos. A sombra de uma árvore não é de uma pessoa. Aquela sombra, muitos podem se chegar a essa árvore. E mesmo em tempos diferentes. Então, ela abriga muitos. Ali está a energia de muitos, naquela árvore. Depois ele fala da luz, que quando nós acendemos uma lanterna num caminho escuro, né, nós não iluminamos apenas os nossos passos, mas de todos aqueles que estão perto de nós. Então, querendo ou não querendo, nós influenciamos e somos influenciados pelo outro. E o outro exemplo que ele dá é o do fio d'água, que influencia a terra onde passa. Claro, porque próximo àquele fio d'água, a terra é melhor, a terra é mais produtiva. Quanto mais longe de um veio d'água, menos a terra é produtiva. Então, o valor da terra é dito não por ela, mas pelo veio d'água. Tanto que é muito difícil, quando você vai comprar uma fazenda, você pergunta, tem nascente? Ou a nascente depende do vizinho, né? Então, isso já valoriza a fazenda, não tem nascente, né? É muito diferente. E se naquela terra não tiver nascente? Você fica dependendo da água dos vizinhos para você produzir. É uma situação de dependência complicada, né? Bom, então, Emmanuel depois nos explica que milhares de olhos estão nos olhando, milhares de ouvidos estão nos vendo, e milhares de corações estão recebendo os nossos estímulos, para o bem ou para o mal. Isso que é importante. Eu ontem recebi uma mensagem, foi até no Facebook, e eu nunca tinha parado para pensar, uma coisa tão linda, uma mensagem tão bonita, nos alertando que as nossas avós carregam em seu ventre as nossas mães e a nós mesmos. E aí, mas eu falei, como? Porque quando a nossa mãe engravida, né, ela já tem ali a carga dos óvulos que futuramente vão ser fecundados. Ela já traz todos os óvulos
que serão fecundados. Um daqueles óvulos vão ser nós. Seremos nós, né? Então, é como se a nossa avó tivesse nos carregado em seu ventre. Olha como isso é profundo, como isso é bonito, como nós temos uma ligação tão especial com a nossa avó materna, né? Porque tem essa linhagem, esse momento em que 3 seres estão ali, conectados. É muito bonito isso, muito bonito. E pela constelação familiar, né, você precisa de trazer para o seu consciente, você precisa de ter um contato com os filhos abortados, com aqueles que não nasceram e com aqueles que nasceram e tiveram pouco tempo de vida. Porque aqueles filhos pertencem ao seu núcleo familiar. E quando você conversa com eles, quando você dialoga com eles, quando você refaz a sua relação com eles, você é como se você crescesse internamente. E você amplia o seu olhar, o seu amor, e melhora a convivência com aqueles que você tem. Porque existe uma energia daqueles que não estão presentes, porque desencarnaram, mas existe uma energia presente que conecta você ao seu filho que sobreviveu. Olha que coisa interessante. Como essas relações são fortes. Como os nossos antepassados estão presentes na nossa vida, nas nossas rotinas, nas nossas culturas. Como nós carregamos dentro de nós os nossos pais biológicos, ainda que não tivéssemos conhecido eles, né? Como que nós carregamos conosco aqueles filhos que não nasceram e aqueles que nasceram e logo, logo desencarnaram. Como que trazemos na nossa história as nossas avós maternas que nos carregaram em seu ventre. É muito forte isso. E quando temos essa lição de hoje, que Paulo fala que nós não vivemos para nós, né? Como que é mesmo? O título é: ninguém vive para si. A gente vive para a família, para os amigos, para o trabalho, para aquele desconhecido. Então, todo mundo conectado. Quando nós acreditamos que Deus é uma energia maravilhosa, quando nós acreditamos que Deus envolve a tudo e a todos que existe no universo, se a nossa fé nos leva a sentir, a crer neste Deus, energia, que está em todo lugar, onipresente, esse Deus maravilhoso, nós sabemos que as nossas energias, a energia de tudo que existe no universo, em maior ou menor grau, também estão conectados. Esta conexão é uma conexão universal. Já dizia que se eu jogar uma pedra no rio aqui da minha cidade, eu vou estar interferindo e essa pedra, essa energia vai chegar lá no Egito, vai chegar na Índia, na China. É muito louco a gente pensar isso, né? Mas é muito bom a gente sentir verdadeiramente que existe uma união que não depende do nosso querer. Aí, se eu estou conectada com as pessoas que eu amo e que podem estar num outro continente, eu também estou conectada com as pessoas que eu não tenho simpatia, ou que porventura me odeiam, que eu odeio. E essa conexão precisa de ser trabalhada. Porque às vezes nós carregamos doenças físicas, espirituais e mentais decorrentes dessas ligações
dessas energias não trabalhadas. E é muito importante a gente reconhecer isso. Nós não vivemos para nós, então nós estamos sempre achando que podemos estar sozinhos, mas ali Emmanuel explica que até mesmo a pessoa que quer ficar isolada de todo mundo e quer, de repente, cultuar o seu ouro, né, não sabe que ela, sim, ela está conectada a outras pessoas e que quando ela desencarnar, ela vai deixar o seu tesouro aqui e vai estar conectada, pode ser pela ganância, pode ser pela bondade, pela amorosidade, mas ela está conectada principalmente naqueles que são semelhantes. No fundo, o que a gente precisa? De aprender a viver de uma forma mais especial, sem pertencer a ninguém, mas tendo todos pertencendo ao nosso mundo, né? E isso é algo muito sublime, muito bonito, porque nos lembra o conceito da família universal, que vai muito além da nossa família consanguínea, né? Essas ligações são muito importantes, muito interessantes. E às vezes eu tenho uma ligação com uma pessoa e não me dou conta, e essa pessoa não reencarna, mas ela fica do meu lado, seguindo a minha encarnação para ser um ponto de apoio e me intui, me conta. Quantas vezes a gente pensa, nossa, como é que eu podia saber disso? Como que eu fiz isso dessa forma? Porque existe uma ligação de alguém que está ali, bem juntinho de você, mesmo que sem você perceba. É muito bom a gente se sentir amado. É muito importante a gente saber que somos observados, sim, e que observamos também, sim. Continuando a lição, Emmanuel fala: a lei, ou seja, a lei divina, é que a nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Isso faz parte da lei divina, né? Não depende da gente gostar ou não gostar. Mas depois ele fala: sentindo, pensas, pensando, realizas. Todas as nossas obras, a nossa obra através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas intenções, das nossas palavras, geram uma conexão. Aí, com quem é que eu estou me conectando? Vai depender disso. Da sua intenção, da sua palavra, do seu sentimento, da sua ação. E tudo isso, as nossas obras nos leva ou para a libertação ou para o cativeiro, porque ele deixa bem claro que a escolha é nossa. E finaliza: vigie, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação de Paulo de Tarso, ninguém vive para si. E não vive mesmo, né? E é importante a gente saber que estamos sendo observados, né? Que estamos sendo cuidados. Isso é muito importante. E às vezes, quando a gente menos espera, tem alguém que nos olha. Acontece muito isso quando a gente faz, às vezes, palestra. Você chega num lugar, a pessoa te cumprimenta, tal, como se fosse amigo de infância. Você olha e fala: meu Deus, né? Quem é essa pessoa mesmo que eu estou esquecida? E aí a gente descobre que aquela pessoa estava numa palestra. Claro que às vezes tem 100, 200 pessoas, você não vai se lembrar de todos os rostos, né? Isso é normal. Mas então você está sendo observado. Quando eu estou no shopping, quando eu estou no Uber, quando eu estou no cinema, no hospital, eu estou sendo observado. As pessoas observam. As pessoas observam quando você destrata um garçom. As pessoas observam quando você dá um encontrão com alguém na rua e não pede desculpas. As pessoas observam quando você entra no elevador e não fala bom dia.
né? Tudo isso faz parte desse laboratório. E agora nós estamos sendo bem observados, né? Pelas redes sociais. Então, não tem como. Nós não vivemos para nós vivemos para o outro. Por isso que é importante em todos os instantes da vida a gente fazer o bem e fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Isso o ensinamento foi de quem? De Jesus. Vocês notem bem que até hoje a passagem de Jesus influencia inúmeras coisas. Até hoje influencia. Incomodando ou fazendo com que a pessoa se sinta abençoada. Como que seremos nós? No nosso íntimo. A gente se incomoda com a presença de Jesus? A gente se sente abençoado? A gente acha fácil segui-lo ou complicado? Né? O que será que eu estou atraindo para a minha vida? Com a minha conduta, com os meus pensamentos? Será que perto de mim tem muitos obsessores? Porque talvez eu precise de mudar a minha ação com esses obsessores. Porque talvez eles esperam de nós algo para que eles possam se libertar. O obsessor não pode ser visto como uma pessoa horrível que te prejudica. A ideia dele é te prejudicar, mas no fundo ele te ajuda. Porque o obsessor, ele tira as nossas máscaras. E aí a gente se conhece. E a gente sabe que no passado a gente aprontou. E talvez ele venha agora cobrar, porque é permitido por Deus, porque ele sabe que você agora tem condições de quitar essa dívida. Então, se o outro foi ludibriado, está sendo hora de ser honesto. Se o outro foi esquecido, está chegando a hora de amar. Se o outro foi abortado, chega a hora de assumir os filhos e de ajudar aqueles que não têm família. Então, a nossa atitude diz muito de quem nós verdadeiramente somos. E é interessante porque já aconteceu inúmeras vezes de a gente ter a orientação que quando a pessoa está num processo obsessivo, que a pessoa faça prece em voz alta. Porque muitos irmãozinhos estão tão conectados, né, com uma insegurança, estão tão na terra ainda, energeticamente, que eles não conseguem perceber o seu pensamento. E aí, quando você faz uma prece com a sua voz, eles, começou a rezar agora, né? Eles prestam atenção, é na sua conduta, na sua fala, entendeu? E aí, se você tiver uma conduta de fazer a sua prece em voz alta, diária, de você pedir perdão pelos seus erros, de ter um pouquinho de humildade, ele muda. Ele vai falar, mas ela nunca pediu perdão? Mas como assim? Ela está rezando agora? Antes ela não rezava. E aí, se eu vou, por exemplo, fazer uma visita no asilo, convido, vamos lá. E aí ele vai perceber, mas ela agora se importa com o velho, nunca se importou antes. E aí vai chamando a atenção e despertando daquele irmãozinho que nem acreditava mais que você tivesse jeito e que a vida tivesse jeito. Quando ele está te observando e percebendo que você melhora e que a sua melhora está te trazendo mais felicidade, ele começa a repensar por que eu também não posso mudar, melhorar e fazer de forma diferente. Olha que interessante. Né? Então, uma das maiores caridades que a gente pode fazer é ir no centro tomar passe. Claro que não em época de pandemia, mas quando for possível. Porque nós levamos esses irmãos e damos a eles a oportunidade de verem a nossa mudança para melhor e de terem a esperança que suas vidas mudem para melhor também. Muito interessante isso, né? Então, estamos todos conectados. Vocês estão conectados a mim, eu a vocês, e nós estamos conectados neste universo todo. Isso é muito bom, porque nós sempre sentimos a presença do Pai. Porque o Pai, ele nunca se desconecta de nós. Às vezes, nós que deixamos de prestar atenção.
nós que deixamos de ir em busca deste Pai para nos auxiliar, né? E quando nós nos damos conta de que necessitamos ainda estar em contato com este Pai, porque Ele é a nossa fonte de amor, de luz, de beleza, de esperança, aí a gente vai se sentir muito mais fortalecido. Então a natureza nos mostra tantas coisas bonitas, né? Nós temos às vezes árvores que demoram para produzir. Às vezes um pai vai plantar a árvore e quem vai colher os frutos daquela árvore vão ser seus filhos, né? Por quê? Porque tudo está conectado. Quando a gente faz o bem aqui, essa onda reverbera e envolve todo o planeta. Se agora é um momento difícil, em que inúmeras vezes nós choramos ao ver um número elevado de mortes, no nosso país, no mundo, se nós choramos de ver pessoas que estão morrendo afogadas, né, na sua angústia, sem oxigênio, então tudo isso nos faz repensar. E se há uma forma de nós ajudarmos, é jogar a palavra positiva. Ao invés de falarmos, vai piorar, vocês estão vendo, é só o começo. A gente precisa de falar, vai melhorar. Porque Jesus está no comando deste planeta. Vai melhorar. Jesus é luz. Jesus vai iluminar os nossos corações. Vai melhorar. E com isso, não é apenas aquela crença da fé cega. Ah, Deus quis assim, não. Temos que fazer a nossa parte. Vai melhorar? Vamos fazer a nossa parte melhor. Vamos educar os nossos filhos a fazerem o certo, o melhor, os nossos netos. E assim o mundo vai mudando para melhor. É nossa responsabilidade. Além da gente não viver só para a gente, nós vivemos para a família, para os nossos descendentes, e nós estamos agora construindo a vida que teremos no futuro, quando voltarmos a uma encarnação desse mesmo núcleo familiar, né? Então, quando eu evangelizo meus filhos, meus netos serão evangelizados, e tendo netos evangelizados, lá na frente eu vou ter pais, avós evangelizados, no sentido de sentir que Jesus é a nossa estrela guia, o nosso farol. Isso é muito importante. Pois bem, essa era a reflexão para a noite de hoje. Vamos fazer a nossa oração. Pai amado, nós te agradecemos pela vida que temos. Te agradecemos pelos ensinamentos, pelas pessoas que nos cercam, por toda a natureza, pelo céu, pela luz, árvores, rios, lagos, pela terra, pelo sol. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos nossos lares, obrigada pelos antepassados que tivemos, obrigada pela família que construímos, por aqueles que chegarão para habitar as nossas famílias. Muito obrigada. Obrigada pelo trabalho, pelo aprendizado, obrigada por estarmos sempre em comunhão contigo, Jesus. Jesus, abençoe a cada um dos seus irmãos aqui neste mundo. Abençoe aqueles que estão doentes, desanimados, desiludidos. Abençoe aqueles que estão com uma força interna grande para fazer movimentar essa energia e mostrar um mundo melhor àqueles que não conseguem crer. Abençoa, Jesus, todos aqueles que estão esperando o nascimento de uma criança. Abençoa todos aqueles que enterraram seus mortos. Abençoa todos que estão em processos de aprendizado, inseridos
nos núcleos familiares. Abençoa as famílias, Jesus. Abençoa as famílias que não são consanguíneas, mas que são esses espíritos queridos que renascem juntos em um grupo. E te pedimos que abençoe os nossos irmãos que se encontram em leitos de dor, física, emocional, espiritual. Que possam os nossos irmãos receberem toda a luz, a saúde, que auxiliem nas suas rotinas, nos seus aprendizados diários. Jesus, envolva todos os hospitais com tua luz, com teu amor, todos os profissionais de saúde, todos aqueles que se encontram doentes do corpo e da alma, e assim que nós possamos fazer vibrar a gratidão, a esperança, a fé e a alegria em todas as células do nosso corpo, em todos os nossos lares, em todo o universo. Com essa prece, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração, dizendo: obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja. Boa noite para todos que ficaram até aqui, esperando este momento de encerramento. Muito obrigada pelas mensagens carinhosas no chat. Obrigada por estarem conosco. Um excelente fim de semana. Descansem, produzam aquilo que tiverem preparados, recuperem-se dos dodóis e entrem em contato com a natureza. É uma das formas mais belas de louvar a Deus, entrando em contato com essa natureza magnífica. Descansem, sorriam, curtam suas famílias e nós vamos nos reencontrar, sim, segunda, às 18 horas, todos aqui, com muito amor, com muita gratidão. Eu abraço virtualmente todos vocês, agradecendo por todo o bem que vocês me fazem, por todo o bem que vocês fazem a tantas pessoas, mantendo comigo este projeto de amor e paz. Este projeto que nós precisamos que chegue nos 1.000 inscritos. Então, nos ajude, se for possível, divulgando o nosso canal. Muito obrigada, meus amigos, minhas amigas. Uma boa noite para todos nós. Até segunda, se Deus quiser. Ele há de querer.